Oi, alunos, tudo bem? Continuando o nosso assunto, cruzadas. Bom, dando continuidade à Idade Média, gente, a gente tem que ver ainda mais dois assuntos antes de passar adiante, tá? Um deles é as cruzadas. O que são as cruzadas, gente? Assim, ó, vamos colocar dessa vez. Lembra que no primeiro vídeo eu falei que nós temos uma constância de invasões bárbaras, né? Que vitimavam muitas pessoas, a economia e tudo mais, né? Nós já estamos num período da Idade Média em que as coisas começam a dar uma acalmada, né? É o que a gente chama então de Baixa Idade Média. E aí o que acontece? Quais são as consequências dessa acalmada? O que eu quero dizer é que começaram a diminuir essas invasões bárbaras, ok? Esses povos pararam de atacar o Oriente, o Ocidente, né? E aí então nós temos um pequeno problema quanto a isso. Parece uma coisa boa, mas aí veio o aumento da população. Com o aumento da população, né, eram mais pessoas que precisavam de mais terra, de mais comida, mais ocupação para todas as pessoas. E aí começou a se tornar um problema para o rei toda aquela situação. Então, o que acontece então nessa história, gente? Assim, ó, aí nós temos que rever algumas coisas, né? Aí então, gente, assim, ó, surgiu uma oportunidade para o Papa. Porque o Papa, lembra que eu falei? A Igreja Católica, o clero, ele comanda esse período, né? Ele manda muito mais que os reis daquela época. Então tá, beleza, tá? Vamos lembrar disso. Nisso que acontece, gente, assim, ó, o Papa então ele recebe um pedido de ajuda, né, justamente para uma intervenção em guerras nas regiões conhecidas como Terras Santas. O que são Terras Santas? São regiões onde a Bíblia diz que Jesus Cristo passou. Essas serão ditas as Terras Santas. Então, a cidade de Jerusalém e tantas outras regiões ali do que se conhecia como Galileia e por aí vai, tá? Então o que acontece? Só que o Papa Urbano II da época, né, ele pensou melhor na situação. Ele disse assim, ó, bom, ok, a gente ajuda, mas por que essas terras não são nossas, da Igreja Católica mesmo? Nós é que estamos certos. Tinha essa arrogância, né, de achar que a região deles está certa e a dos outros estão errados. Então ele inicia uma campanha em meio à nobreza europeia e tudo mais, para engajar as pessoas para criar um exército para retomar as terras santas dos infiéis. Quem eram os infiéis? Muçulmanos. O povo muçulmano, né, que dominavam essas regiões, né, de orientação muçulmana, e se achava um absurdo essas pessoas terem direito a essa terra dessa maneira. Então o que acontece, gente? Assim, o Papa Urbano II então faz essa campanha e monta um exército para finalmente retomar as terras santas dos infiéis, dando o nome dessa batalha de Cruzadas, ok? Beleza. Tem um detalhezinho nessa história, gente, assim, ó, é como para explicar para vocês como as coisas dependem muito de pontos de vista, por exemplo, gente. Do lado do Oriente, do Ocidente, né, do lado europeu, tu entende esse fato histórico como as cruzadas, o momento que eles foram batalhar para as terras santas. Quando se estuda do ponto de vista dos muçulmanos, né, do Ocidente, essa história lá é conhecida como Grande Invasão do Ocidente. Porque no ponto de vista deles, sem nenhuma razão, simplesmente o Oriente foi lá, invadiu e começou a matar pessoas. Simples assim, sabe? Então o que acontece, gente? Assim, ó, houveram várias cruzadas, não foi uma nem duas, foram várias, né? E de sucessos, né, isso mesmo, foram poucas, tá? Então, gente, assim, ó, o resultado disso, né, gente, assim, ó, se formaram exércitos comandados pelos grandes nobres da época, né, com figuras da Igreja Católica também nos campos de batalha, ou abençoando, enfim, né, que eles rumam então da Europa até a cidade de Jerusalém, e lá eles têm a primeira vitória das cruzadas, eles retomam a cidade de Jerusalém para o controle católico, tá? E também foi a única vez que isso aconteceu. Essa foi uma das poucas cruzadas que pode-se dizer que deu certo, tá? Porque de resto, daqui pra frente, ó, todas as cruzadas é só ladeira abaixo, gente. Assim, ó, eles tomam um couro, mas um couro bonito, assim, gente, assim, ó, de não sobrar nada, sabe? A partir daquele momento, então, gente, assim, ó, as cruzadas foram um verdadeiro fiasco. Foi um grande fiasco, tá? Alguns detalhes que a gente pode colocar, gente, assim, ó, que já nas cruzadas seguintes eles perdem de novo o controle da cidade de Jerusalém, tá? Mas
E aí houveram outras tentativas que no final das contas todas fracassaram, tá? Também, aí então o que acontece? Acontecem alguns fenômenos muito estranhos, gente, sabe? Porque aí o que acontece, né, gente, assim, ó, algumas pessoas, inclusive pregadores de beira de estrada, que tinha muito, né, que não tinham somente os padres oficiais canonizados da Igreja Católica, aqueles que realmente fizeram a teologia, entraram para os monastérios. Não, havia muitos pregadores de beira de estrada, eles... muitos deles eram meros fanáticos religiosos, né? Que muitos não sabiam nem ler e escrever nem nada disso, né? Alguns, inclusive, mas alguns acabaram conseguindo inflamar pessoas, né? Para fazer suas próprias cruzadas. E aí, então, o que acontece, gente? Assim, ó, era muito mais um bando de gente correndo, quebrando coisas, tentando matar outros, do que um exército. Era só uma grande algazarra, é uma bagunça completa, né? Claro que chegando lá, o pessoal já matava e não tinha nem discurso, nem nada assim, né, gente? Mas por que as pessoas iam para as cruzadas, afinal de contas, né? Para que as pessoas faziam isso consigo mesmas, né, gente? Assim, ó, tu tinha muitas promessas da Igreja Católica nas primeiras cruzadas. Tu tinha promessas de terras, promessas de dinheiro, obviamente, perdão dos pecados. Se tu for lutar na cruzada, tu vai ter seus pecados, então, perdoados pela igreja, não sei o quê. Então, possibilidade de ascensão social, até perdão de dívidas, sabe? Tinha muitas promessas relacionadas a isso. Então, por isso que muitas pessoas comuns se alistaram e foram como soldados, né? E acabaram morrendo lá, né? Mas isso é uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, gente. Assim, ó, o que mais fazia na Idade Média, gente? A gente morria, tá? Isso era a coisa que mais fazia na Idade Média. Porque pensa bem, gente, assim, ó, ou tu morria na Inquisição, né, porque tu falou mal da igreja. Aí tu era queimado vivo, ou torturado, alguma coisa assim. Ou tu morria nas cruzadas, né, de ter tentado enriquecer, coisa e tal, tu morria nas cruzadas. Ou tu ainda morria, então, de quê, né? Da peste negra. Que diabos é a peste negra, tá, gente? É meio delicado até falar, porque no momento que nós estamos de grande pandemia, né, ainda mais no país onde nós estamos, que nós somos o epicentro agora da epidemia, então nós estamos falando que a Europa também passou por uma doença que eliminou 2/3 da sua população, que é a peste negra, tá? Não é uma doença originária da Europa, né, ela veio de Índia, Japão e tudo mais, e ela era transmitida pela pulga do rato. Vamos contextualizar também muito sobre esse período, gente. Assim, ó, higiene pessoal é uma coisa que praticamente era inexistente, tá? Então, sempre quando tivesse esse pensamento na tua cabeça, assim, eu queria tanto viajar no tempo, conhecer outros lugares, deve ser tão legal. Não é legal. Não, para, tira isso da cabeça. Mas tem que lembrar que é um período que não há higiene pessoal. As pessoas não tomam banho, tá? Tipo, nunca. Entendeu? As pessoas pegavam seus excrementos, tá? Não tinha banheiro, não tinha água encanada. E aí, o que acontecia? Tá? Pegava tuas coisas, né? Fazia mais e jogava pela janela. Podia até pegar em outra pessoa. Tu entende, gente? Assim, a Idade Média provavelmente é uma das épocas mais sujas que se tem, né? Muita gente que criava porcos ou pra comer ou pra vender, alguma coisa assim, né, gente? Assim, botava até os próprios excrementos para os porcos comerem. Era uma nojeira, gente. Era uma nojeira sem fim, né? Então, obviamente, vai ter o quê? Ratos pra tudo quanto é lado. Onde tem comida, vai ter ratos. Ok? E onde tem comida, não tem higiene, vai ter ratos. Ok? Beleza, tá? E a pulga do rato, ela transmitia, então, essa doença, que ganhou o nome de peste negra. Só que tem um detalhe, né, gente? Lembra que a gente falou que a Igreja Católica não permitia estudos, outros conhecimentos que não fossem da igreja? Então, essas pessoas não sabiam o básico de higiene pessoal, né, como isso era importante, obviamente elas não sabiam que era um vírus também. Elas também não acreditavam. Isso é interessante pra gente fazer um paralelo com os dias de hoje, né, gente? Assim, de como as pessoas durante a peste negra também não acreditavam no que estava acontecendo, que acreditavam que era uma praga divina, que era um castigo divino quanto a isso e tudo mais, sabe? As pessoas acreditavam nisso. Porque é o que aconteceu, gente. Assim, a peste negra começou a se assolar durante a Europa e ela simplesmente varreu, né? Varreu a população europeia. Eram condados inteiros, os condados inteiros que morriam todo mundo.
É uma doença rápida, em poucos dias tu já morria, ok? Ela também era uma doença que trazia feridas na pele, né, escorrendo sangue por causa de hemorragias internas que estavam acontecendo. E há alguns dias as pessoas já estavam mortas. E ela se proliferava através da tosse de sangue que se tinha dos doentes para os outros, né? Então, gente, assim, ó, também era um período onde surgiram os médicos da peste, né? Vou botar uma imagem aqui pra vocês verem, né? Aqui é uma imagem bonitinha, como a gente gosta de ver direitinho como é que é o médico da peste, né? Como é que seria a roupa deles, né? Tinha esse bico, né? O que é esse bico? É que na ponta dele tem ervas, né? Porque eles acreditavam que era o ar, né? O ar, então, da putrefação dos cadáveres é que estava infestando as pessoas, né? Mas não era, né? Enfim, não era. Então não adiantava muito, não era muito eficiente, mas tinha ervas aromáticas, né? Nesse bico, e aí eles vinham e tentavam tratar as pessoas, né? Com conhecimentos quase que nenhum, então eles não faziam a menor diferença, eram médicos muito entre aspas, tá? Mas como eu disse, né, aqui é bonitinha, essa aqui é uma foto de uma máscara real, de como ela era mesmo, tá? Essa é uma preservada, tá? Então aqui são os desenhos que se faz, tá? Que ficam legaisinhos demais, mas essa aqui é uma mais real do que acontecia, gente. Resultado disso, gente, assim, a peste negra ela vitimou milhares de pessoas foram mortas por essa doença, né? E o que começou a barrar o avanço da doença foi justamente porque, olha só, um lockdown! Olha, quem poderia dizer isso, né? Apesar deles não terem feito pelos motivos certos, mas tudo mais, gente. Assim, o que aconteceu? Muitos lugares simplesmente fecharam os seus castelos. Fecharam seus castelos lá dentro, né? Mais os castelos, né? Os burgos, né? Grandes muralhas que foram erguidas justamente para se proteger das invasões bárbaras, né? Por isso que os castelos medievais são tão grandes, tem muralhas gigantescas com pedras enormes e tudo mais, gente, assim, ó. E aí foram muito úteis nesse período, porque daí, então, o que acontece, gente? Quando sabia que os lugares próximos estavam cheios de peste, né? Simplesmente, esses lugares simplesmente fechavam e ninguém entrava, ninguém saía, tá? Mas eles não tinham a noção de que era visto, mas não era bem isso. Isso, na verdade, foi uma ideia muito xenofóbica, né? Que simplesmente era um preconceito com quem era de uma outra cidade ou de uma outra região, tá? Não era nem sobre uma questão que, tipo, que eles se deram conta que, ó, não pode mesmo, a gente tem que fazer um isolamento social e tudo mais, né? Então, mas mesmo assim deu certo, né? Houve a decadência da doença, né? Apesar dela ter levado 2 terços da Europa, como eu falei, mas não mais, né? E aí nós estamos vivendo nos dias de hoje onde nossos governantes se recusam a fazer um lockdown, né? Mesmo nós estamos na situação em que nós estamos, né? Vai ser impressionante o que está acontecendo, né? Então, gente, assim, ó, estudar a história muitas vezes é a chave para entender o que nós estamos vivendo ou para pensar uma saída para tudo que está acontecendo, né? Nós temos que criar um hábito de fazer isso. Tá bom, pessoas? Então, tipo, vou ficar com esses 2 vídeos, né, de Idade Média. O ideal, claro, cada um desses assuntos daria vídeos, daria livros, tem livros extensos, pesquisas nossas para sobre cada um desses assuntos, mas como a gente meio que tá correndo, e a Idade Média para ser mais revisão, não é mesmo, né, embora vai ter o nosso primeiro trabalho, mas, por enquanto, seria isso. Deixe nos comentários se vocês têm alguma dúvida, respondemos aqui, tudo na mais santa educação, que todos sabemos que nós temos, tá? E por hora era isso, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, ok? Dá o like se gostou da aula, né? E até a próxima. Tchau!